Pessoas, tudo bem? Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje, então, a gente vai começar mostrando para vocês como faz a instalação dos sistemas operacionais, né? Dos computadores aí da família Windows. Então, a gente vai começar pela família Windows. Só que, assim, para a gente começar, para ter essas aulas, eu preciso que vocês façam um download dessa ferramenta aqui, tá? Oracle VM VirtualBox, tá? Aí você pode acessar ela tanto pelo site oficial, ó, virtualbox.org, e fazer o download da versão mais recente dela, que é a versão 7.0, como uma outra coisa que vocês têm que fazer é acessar o e-mail institucional de vocês, clicar aqui no cantinho e vir aqui na loja de softwares da Microsoft. E aí nessa loja aí de software, vocês vão ter que logar, né? Fazer o login aqui na máquina, na loja. Deixa eu ver aqui se aqui consegue fazer. Mas vocês vão ter que fazer o login aqui na loja e buscar os sistemas operacionais que estão disponíveis para vocês aqui na loja da Azure, tá? Da Microsoft. E aí vocês vão fazer o download dos sistemas operacionais que tem aqui nessa loja, tá? Lembrando que essa loja aqui ela é gratuita, então a gente pode aí fazer download de vários sistemas operacionais aí da Microsoft, tá? Para vocês poderem estar trabalhando e, né, treinando também um pouco aí em cima dos sistemas operacionais, como faz a instalação, formatação e assim por diante. Então nessa primeira aula, né, nessa primeira aula nossa, eu preparei aqui um simuladorzinho, ó, um simuladorzinho aqui do Windows XP, e eu vou estar pedindo para vocês, ele é pequenininho, tem 2 megas, e eu vou estar pedindo para vocês utilizarem esse simulador aqui nessa primeira semana de aula, mas já para as outras semanas eu preciso que vocês façam download tanto da máquina virtual quanto aí das outras versões do Windows que a gente vai estar utilizando durante as nossas aulas, tá? Então beleza. Então eu vou estar disponibilizando para vocês aqui esse simulador. Esse simulador aqui ele faz exatamente o passo a passo, as etapas de como seria para a gente instalar um computador, né? Se a gente estivesse instalando aí um Windows XP. Então, lembrando, né? Tem algumas questões que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que se preocupar um pouco antes de começar aí a formatar um computador. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar as características e configurações dele antes da gente sair formatando. Porque assim, beleza, a gente vai formatar um computador. A pergunta é por que a gente vai formatar um computador? Então, por exemplo, se você estiver formatando um computador por causa de vírus, o interessante é que você faça backup dele. E aí uma das características que a gente pode estar vendo, por exemplo, nessa máquina minha, é que a gente tem 3 repositórios, né, que podem estar armazenando os dados. O disco local C2 pontos é o disco principal aqui dessa máquina, né, e ela tem aí 500 GB de espaço, onde que está alocado é, livre, né, 184, e estando aí ocupado os outros 261 gigas, né? Então, o ideal, por exemplo, é a gente ter HDs divididos, fracionados ou mais de um HD, que é o caso aqui dessa máquina. Então, eu tenho um HD SSD que de 500 GB para instalar o sistema operacional Windows e os componentes, né, programas que eu estou utilizando, e o arquivo D2 pontos, né, que é um outro HDMI de 1 tera, onde que eu guardo os meus arquivos pessoais. Então, por quê? Se porventura esse computador aqui sofrer alguma coisa ou tiver algum vírus ou, né, corromper o sistema operacional, ele vai corromper os arquivos que estão no C2 pontos da máquina. E os arquivos que são mais importantes para mim estão no D2 pontos, né? Então aqui eu tenho os backups, né, que a gente faz aí com uma certa frequência, de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, né, de todos os componentes que estão aqui no Google Drive. A gente tem aqui os drivers do computador, tá? Então, por exemplo, se você quiser
formatar o computador, eu não preciso me preocupar, porque aí, ó, eu já tenho todos os drivers desta máquina salvos aqui, né? E deixa eu ver aqui imagens. Ah, não, esse aqui é imagens fotos. Achei que eram imagens de outra coisa. Versões do Windows. Aqui, ó. E aqui a gente tem aqui algumas ISOs que a gente vai estar utilizando então nas aulas. A gente tem o Windows 7, Windows 8 e Windows 10, tá? Então essas versões aqui do Windows, eu aconselho que vocês façam o download aí para a gente testar, sair brincar, né? Simular como é que é a instalação de uma máquina sem ter que realmente formatar uma máquina. Mas como eu estava explicando para vocês, né? A primeira coisa que a gente faz antes de sair formatando uma máquina é pegando as características dela, né? Lógico, se a máquina tua já tiver com o sistema corrompido do Windows, provavelmente você não vai conseguir ter acesso a essas informações. Mas se for um vírus, né, que está danificando o teu computador ou que está deixando ele lento, você consegue fazer isso antes de começar a formatar, né? Então, o ideal é faz backup, né, dos arquivos. Então, como eu falei para vocês, eu pegaria os arquivos mais importantes do C2 pontos e colocaria aqui no D2 pontos, formataria o C2 pontos, né, para a gente conseguir aí ter um HD livre de nenhum risco. Lembrando que se for vírus, o próprio fato de você estar copiando arquivos de um diretório infectado e tacando em outro diretório pode acontecer de você meio que estar proliferando aquele vírus, tacando o arquivo que está às vezes com um vírus embutido para um diretório que está limpo e livre de ameaças. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa é que a gente tem que pegar as configurações dos componentes aqui do teu computador. Então, se for um computador, por exemplo, empresarial, né, pode acontecer dele ter algumas configurações nos cabos, né, de rede dele que auxiliam a gente na hora de configurar aí o sistema. Então, por exemplo, nesse caso meu, né, desse computador, se eu fosse formatar ele, eu teria que ver aqui dentro do IPv4 ou do IPv6 quais são as características que fazem daquele computador único dentro de uma rede. Então, você pegaria, por exemplo, o IP que aquela máquina está sendo utilizada, o DNS que ela está utilizando. Você também poderia pegar algumas outras características do sistema, como por exemplo o nome do dispositivo, né? Você pode pegar também, vamos ver se tem mais alguma outra coisa importante, versão do processador, memória, a versão do sistema operacional que está sendo utilizada. Outra coisa que é importante, além do nome do computador, as especificações da placa de rede, os programas e recursos. Também é importante você ver, né, quais são os componentes que estão instalados dentro daquele computador, se tem algum componente que é importante para a utilização do uso daquele usuário, né? Dependendo, pode ser que não seja para você, né? Pode ser que seja para outra pessoa e assim por diante. Então é sempre bom você estar olhando quais são os sistemas, os programas que estão instalados aqui. E assim, eu tenho, por exemplo, um programa, deixa eu ver se está aqui, do banco, por exemplo, Python, Ubuntu. Aqui eu não tô. Mas, por exemplo, vamos supor que tem algum arquivo de banco, alguma configuração assim. Aí o ideal é que antes de você formatar, você tente fazer o backup desses arquivos ou dessas configurações para não perder, tá? Então tem aí alguns passos que você tem que tomar antes de sair aí formatando o computador, né? Então, faz backup, caso você possa fazer backup, pega as configurações como para a placa de vídeo, o nome do computador, a lista dos softwares que estão instalados naquele computador,
faz backup dos programas, caso você consiga ter acesso a isso, né? É bem importante você fazer isso. Então, quer dizer, faz aí uma etapa preliminar antes de sair formatando, porque é assim que você começar a formatar, todos os arquivos que estão aqui vão se perder, tá? Então, por exemplo, aqui, esse aqui é arquivo de programa, é interessante, que é a declaração do imposto de renda, ó. Então, é onde que eu guardo todos os arquivos de imposto de renda, importante para uma vida adulta, né? Espero que vocês ainda não tenham que ficar declarando essas coisas. E aqui, ó, em arquivos de programa, né, a gente tem aqui o x86 e o arquivo de programa normal, então são programas que estão rodando na plataforma 32 e 64 bits. E aí você consegue também, às vezes, copiar, né, caso você não tenha, né, acesso à lista de programas, ou caso um programa seja muito importante, mas você não consegue fazer backup dele. Então você consegue, às vezes, pelo menos copiar a pasta dele e tentar restaurar essa pasta depois no outro computador, né? Uma outra coisa que eu aconselho vocês a fazer, como eu já mostrei aqui na minha outra partição, é sempre deixar, ó, instaladores. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pasta chamada drivers, onde que eu tenho como fazer os downloads dos drivers mais importantes. Aqui o WinRAR, que é um componente muito importante também. Recursos de áudio e vídeo, como o Media Player Classic Home Cinema e o VLC, né? Leitores de PDF, antivírus gratuito. Então é sempre bom você ter alguns instaladores, né, já disponibilizados aqui para você de antemão, porque você imagina que quando você formatar o computador, você pode ser que não tenha acesso à internet, pode ser que você não tenha outros recursos que são importantes. Então, assim, se puder, se planeje, previna aí possíveis problemas. Tá? Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é isso. Tá? Em seguida, né, pegou todos esses dados, fez o backup das coisas, conferiu se todos os arquivos importantes estão no HD externo ou numa outra partição. Aí sim você começa a formatar o computador de uma pessoa, tá? Então não é só chegar e já ir formatando, tem essas etapas aí antes. Como o vídeo já está dando quase 13 minutos, eu vou estar parando aqui agora e vou começar na segunda parte do vídeo a instalação do Windows XP, certo? Então vou parar aqui agora e aí a gente continua daqui a pouco. Então até mais.